Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Heloísa Cruz, a nova professora. Estaremos juntos no curso de enfermagem com a disciplina de microbiologia e parasitologia. Antemão, eu quero deixar aqui os meus parabéns pela escolha. Não poderia ter sido uma escolha mais certeira do que esta. Um curso de muita ascensão, onde nossa profissão ela vem sendo cada vez mais reconhecida. E vocês irão adquirir muitos conhecimentos que serão muito válidos, né, para a vida pessoal, para a vida profissional. Então eu só tenho que deixar aqui a minha gratificação, os meus parabéns a essa turma que se inicia hoje, tá? Uma escolha melhor não poderia ter sido feita, porque a enfermagem com certeza é a profissão do futuro. Gente, hoje então nós vamos começar com a nossa disciplina, nós vamos falar sobre microbiologia e parasitologia, qual é a diferença, né? Então a microbiologia ela vem a estudar a forma, como de fato são esses micro-organismos que são invisíveis a olho nu e como na parasitologia, como ele se comporta quando ele entra em contato com o organismo humano, né, com o chamado hospedeiro. Então, para que essas doenças que nós vamos estudar, essas doenças elas ocorram, as doenças que são causadas por bactérias, por vírus, por fungos, para que elas ocorram, essas doenças precisarão ter um agente causador, que poderá ser uma bactéria, o vírus, um fungo, um protozoário, e precisaremos ter um hospedeiro, que será o homem susceptível e vulnerável à presença do agente causador, tá? É o homem que vai abrigar ali o vírus, que vai abrigar ali a bactéria, e a partir desse contato do hospedeiro com esse micro-organismo, teremos a partir dali o desenvolver de uma patologia, muitas vezes contagiosa ou infecciosa, que nós vamos estudar, tá? Então, gente, eu deixei aqui para vocês toda a estrutura das bactérias. E falando em bactérias, é sempre bacana a gente reforçar que existem bactérias que não são nocivas à nossa saúde. Pelo contrário, elas nos protegem. São bactérias que estão presentes no nosso trato gastrointestinal, são bactérias que estão presentes na flora vaginal, são as bactérias que estão presentes na pele, funcionando como uma barreira protetora contra outras infecções. Então, nem sempre as bactérias serão maléficas, né, ao meio ambiente. Muitas delas são colaborativas, né, no processo ecológico mesmo, só que muitas vezes algumas bactérias elas possuem ações de causar doenças, e nós vamos estudar quais são essas bactérias, as bactérias que se diferem por sua forma, por sua função e como elas se comportam no organismo humano. Lembrando que o nosso organismo ele tem um senso assim muito crítico quando reconhece a presença de um invasor, né? Nós temos o nosso cérebro que sempre reconhece quando algo vai errado, e as nossas células de defesa. Então, quando uma bactéria oportunista, uma bactéria causadora de doenças, entra em contato com o nosso organismo, logo o nosso cérebro detecta a presença desse invasor e vai, juntamente com o nosso sistema de defesa, vai criar uma série de defesas para tentar fazer com que esse micro-organismo não suporte a sua permanência ali no organismo humano, tá? Então, uma série de situações vão ocorrer com a presença de uma bactéria. Então, o nosso cérebro reconhece, manda estímulo para as células de defesa, que farão uma série de situações para destruir aquela determinada bactéria. Vamos imaginar uma bactéria causadora de uma pneumonia, por exemplo, né? Então, o cérebro vai desencadear uma série de respostas, dentre elas a febre, tá? Então, esse organismo poderá fazer com que ocorra a febre, porque bactérias, elas não resistem a altas temperaturas. A bactéria, essas oportunistas causadoras de doença, elas vão ocupar o organismo humano, porque para eles a temperatura, a nossa temperatura corporal 36 a 36 graus e meio, é a temperatura adequada. Uma vez que o cérebro reconhece a presença da bactéria junto com as células de defesa, essa temperatura vai aumentar numa tentativa de destruí-la. Então, será essa guerra, né? As nossas células de defesa, né? Nós temos as células de defesa que são as chamadas células brancas. Dentre elas, eu vou destacar para vocês aqui os macrófagos, né? Então, temos aqui, vamos imaginar uma bactéria, a nossa célula de defesa vai tentar engolir, destruir, vai aumentar o seu número consideravelmente, vai duplicar, triplicar essas células de defesa a fim de destruir essa bactéria.
e começará ali uma guerra, né? Os nossos soldadinhos, que chamamos as nossas células de defesa de soldados, que agem em nosso favor para tentar destruir essa bactéria, que no caso é o que causa doenças, é uma bactéria que trará malefícios à saúde. Lembrando que nem todas serão, mas obviamente nós vamos dar enfoque aqui no nosso curso a essas bactérias que são causadoras de doenças, tá? Lembrando que as bactérias, elas liberam algumas substâncias tóxicas em nosso organismo, as suas toxinas, e elas precisam ser devidamente contidas, porque uma vez que elas estão em um foco, elas podem se espalhar, né? A gente vê ali, às vezes na televisão, teve uma infecção generalizada, porque às vezes uma bactéria que se encontrava no pulmão, através da corrente sanguínea, se espalhou para outros órgãos. Então é uma situação muito preocupante, que algumas bactérias elas acabam se tornando mais resistentes no organismo, e mesmo tendo todo esse processo que eu expliquei a vocês, da questão da febre, de fazer com que todas as nossas células de defesa trabalhem arduamente para destruir a bactéria, quando ainda assim todo esse processo não for suficiente e ainda ser administrados os antibióticos, porque os antibióticos eles terão a função de destruir aquela bactéria, aquela exata bactéria presente no organismo. E quando tudo isso não for possível, muitas vezes, infelizmente, e aí o hospedeiro ele tem condições vulneráveis, aí teremos o problema das infecções generalizadas, tá? Então, é uma problemática ali quando nós temos uma infecção no ponto focal, essa bactéria, através da corrente sanguínea, se espalhar a outros órgãos e tecidos, como eu expliquei para vocês no caso da infecção generalizada, tá? Então, vamos falar, eu deixei aqui para vocês sobre as bactérias. As bactérias eu diferenciei de acordo com as suas formas, de acordo com o seu metabolismo. Vamos falar um pouquinho sobre elas, tá? As bactérias, então, são seres vivos unicelulares, ou seja, elas possuem uma única célula, tá? E o seu material genético, ou seja, o DNA, elas possuem DNA, ele fica disperso ali, tá? Elas causam, como eu disse para vocês, algumas causam doenças e outras não causam, que são as bactérias que colaboram aí conosco, que são as nossas bactérias que atuam como nossa defesa, tá bom? O citoplasma, como dito anteriormente, as bactérias elas são procariontes, ou seja, tem o seu material disperso no citoplasma e não envolto por uma membrana celular. O material genético é constituído por uma molécula circular de DNA. Essa molécula de DNA, esse material genético aqui da bactéria, chama-se nucleotídeo, tá? Vamos falar então sobre a membrana celular. A célula bacteriana, gente, ela é revestida pela membrana plasmática que delimita o citoplasma a uma camada mais externa, pela parede bacteriana que impermeabiliza a célula contra a entrada de água, tá? O que faria com que ela estourasse, é como se fosse uma proteção à estrutura mesmo aqui da bactéria, tá? A locomoção das bactérias. As bactérias, gente, elas se locomovem por fibrilas, né? E eu tenho aqui o desenho para vocês, depois vocês dão uma olhadinha, que é através dessas fibrilas, elas conseguem se movimentar ali no nosso organismo, tá? A nutrição. A grande maioria das bactérias, elas não são capazes de produzirem os seus alimentos e se alimentam através de outros seres vivos, tá? Se nutrem através de substâncias produzidas por outros seres vivos. No entanto, algumas outras bactérias são capazes de produzir o seu alimento. Então, temos esse tipo de diferenciação. Algumas bactérias são capazes de produzir o seu próprio alimento e algumas outras se alimentarão de substâncias produzidas por outros seres vivos, tá? A reprodução das bactérias, elas normalmente se reproduzem de forma sexuada, elas dividem ali o seu cromossomo e é um processo muito rápido, por isso que as bactérias elas se multiplicam muito rapidamente no organismo humano, sendo aí bem difícil de combatê-las, tá? Eu coloquei aqui para vocês quanto à forma das bactérias. Aí temos aqui as bactérias que tem esse formatinho de coco, tá? Que é um formato mais oval. Aí temos os bacilos, que é uma bactéria mais compridinha,
tá? E aí a gente vai estudar, depois ali no fórum eu vou dar continuidade e mostrar alguns outros tipos de formatos de bactérias, porque aqui não me permitiu colocar mais, mas tem outros que eu vou deixar aqui para vocês. Então, só para reforçar, gente, essa é a nossa aula inicial. É muito importante que nós tenhamos essa concepção. Algumas bactérias serão aliadas, né, no processo da ecologia, aliadas à nossa saúde humana, farão a manutenção da nossa saúde, tá? Elas atuarão como barreira de proteção contra outros agentes causadores de doenças, e algumas bactérias, quando elas entram em contato com o organismo do hospedeiro, elas são capazes de causar diversas doenças. E a partir dali, o organismo vai desencadear uma série de respostas para tentar combatê-la. Então, lembre-se sempre, o nosso cérebro ele é capaz de reconhecer a presença de um invasor como um vírus, como uma bactéria, e a partir daí cria uma série de defesas, de reações para destruí-la, muitas vezes sem sucesso, né? E aí o indivíduo acaba adoecendo por mais tempo, e aí faz o acompanhamento com antibiótico. Dependendo da forma com que essa bactéria, como eu disse para vocês, elas se disseminam muito rapidamente, elas se reproduzem muito rapidamente, se dividem muito rapidamente. Então, sendo assim, fica muitas vezes difícil combatê-la, né? Porque ela cria uma certa resistência no organismo. E eu também expliquei a vocês, muitas vezes a bactéria ela está em um determinado ponto do organismo e através da corrente sanguínea ela se espalha. E o que fica difícil combatê-la, né? Então, a partir do momento em que ela está num ponto focal, a medicação poderá agir de contra ela. Caso essa medicação não seja eficaz, ela duplica a sua quantidade, ela triplica, o que trará muitas complicações ao hospedeiro. Então, para que uma doença infecciosa aconteça, nós precisamos desses elementos: o agente causador, tá? O hospedeiro, que é o homem que vai abrigar, e também nós não podemos esquecer no meio ambiente em que tudo isso vai acontecer, porque o meio ambiente ele também tem a influência, né? Nós não podemos esquecer disso, porque condições de saneamento básico, condições de higiene que aumentam a probabilidade da presença dessas bactérias ou não, então tudo isso é importante. Então nós podemos considerar de fato, para que uma doença infecciosa, uma doença transmissível ocorra, nós precisamos avaliar esses 3 fatores, pessoal. O agente causador, que é o micro-organismo, no caso aqui estamos falando das bactérias, tá? Então, o agente causador, o homem, o hospedeiro que vai abrigar a esse parasita, a esse agente causador, e o ambiente onde isso tudo vai causar. Onde tudo isso vai acontecer. Obviamente que um ambiente sem o devido tratamento da água, sem o devido tratamento do esgoto e lixo que fica ali exposto, obviamente que esse ambiente se tornará um cenário mais propício para que as pessoas se contaminem com as bactérias, né? Porque o tratamento da água eliminará possíveis bactérias daquela água a ser consumida. O tratamento do lixo adequado fará com que as bactérias não fiquem tão expostas, né, ao contato das pessoas. Então, o ambiente ele também interfere muito, e nós vamos estudar isso de modo mais profundo quando nós falarmos das condições ambientais, a higiene do ambiente, as condições de saneamento básico, elas interferem muito nessa condição, tá? Então, não existe uma doença transmissível, uma doença infecciosa, sem que ocorra aí essa ligação entre o agente causador, entre o parasita, um vírus, uma bactéria, um fungo e um protozoário, o hospedeiro, que é o homem que vai abrigar a doença, que vai abrigar o agente causador, e o ambiente onde tudo isso vai acontecer. Como eu disse para vocês anteriormente, pessoal, o organismo ele vai desencadear uma série de respostas para tentar combater esse invasor. O nosso cérebro, ele é capaz de detectar toda e qualquer alteração do nosso organismo, de modo a causar uma série de reações, dentre elas a febre. Então, a febre a esses pacientes, ela será muito comum
Porque, como eu disse a vocês, aumenta-se a temperatura numa tentativa de destruição. É como quando nós vamos ao salão e a mocinha coloca ali na autoclave o alicate. Por quê? Porque se tiver uma bactéria ali naquele instrumental, ele não vai resistir a altas temperaturas. Então, na verdade, essa alteração térmica que o nosso organismo faz é uma tentativa de nos defender em relação a uma possível bactéria que esteja presente no nosso organismo, tá? Então vamos só fazer esse reforço. Então, para que uma doença transmissível, uma doença infecciosa ocorra, nós precisamos desses 3 fatores. O agente causador, o micro-organismo causador, o parasita causador da doença, o hospedeiro, que é o homem que vai abrigar, e o ambiente onde tudo isso vai acontecer, tá? Professora, por que algumas doenças causadas pela bactéria, em algumas pessoas elas são tão severas, em outras não? Depende do estado de saúde do hospedeiro. Existem pessoas que são mais vulneráveis, que são aquelas pessoas, por exemplo, que já têm problemas de saúde, que já são hipertensas, que têm a imunidade baixa. Obviamente que a bactéria, essa estruturinha aqui tão pequenininha, né, mas é tão danadinha, é capaz de fazer tanto estrago. Então isso depende muito. Então, por que a doença ela não se porta de forma igual a todos os indivíduos? Justamente porque cada pessoa tem um organismo que responderá de uma forma mais drástica ou não à presença da bactéria. Tá? Então isso é muito importante. O hospedeiro, que nós vamos falar bastante isso em sala de aula, o hospedeiro, ele, as suas condições anteriores, né, de saúde, o seu quadro clínico, ele é determinante aí para estipular a gravidade quando o seu organismo entra em contato com uma bactéria, tá, gente? Então, como eu disse a vocês, a gente vai estudar bastante sobre essa é uma aula introdutória, né, que eu expliquei a vocês como as bactérias elas podem como são as bactérias, as suas formas, né? Deixei aqui o material a vocês, mas nós vamos estudar de modo bem detalhado cada doença que as bactérias, cada doença que os vírus, cada doença que os vírus também podem causar ao organismo humano. Tá bom, gente? Muito obrigada, agradeço muito a atenção de vocês. Essa é só a primeira aula de muitas que virão, tá bom? Muito obrigada!